Fala galera, belezinha? Como vocês estão? Eu sei que essa é uma pergunta que não faz nenhum sentido porque ela é puramente retórica, dado que a gente não está interagindo presencialmente, não tem como vocês me responderem, mas eu acho que é uma força do hábito que vem se manifestando assim sempre que eu começo uma gravação de aula, né? É estranho, velho, a gente ter que fingir que tá falando com alguém assim para tentar ensinar, né, um pouco daquilo que a gente sabe, assim, mas é como tem sido, né? É, por aqui tudo em paz, assim, estamos entrando no terceiro mês de quarentena, quarto mês, já não sei mais, os dias parecem todos iguais, né? Tem mais de 100 dias em que a minha vida tem sido um lance de gravar aula de casa e tocar guitarra, mas eu não vou reclamar de forma alguma, assim, porque eu sou um privilegiado de poder estar fazendo isso que eu gosto, assim, mesmo em meio a esse processo de degradação entrópica coletivo da espécie humana. Espero de verdade que estejam bem por aí. Na aula de hoje eu queria continuar o meu processo argumentativo que vai culminar nessa dedução das equações de balanço da hidrodinâmica clássica. Eu tenho batido muito assim nessa tecla assim da importância da gente compreender de fato os argumentos utilizados nesse processo de dedução das equações de balanço. Por que, que eu acho que isso é importante? Pelo seguinte motivo, né? Tudo aquilo de profundo, de significativo, de valioso que nós sabemos a respeito de fenômenos físicos que envolvam escoamentos, né, isotérmicos ou não, num contexto de transferência de calor ou não, deriva em alguma forma de análises que são feitas em cima das equações de balanço, que vêm dos princípios da física clássica, que estabelecem que a massa se conserva, que a energia se conserva num balanço ali, no qual ela pode ser transferida entre sistema e vizinhança na forma de calor e trabalho, e no postulado da segunda lei de Newton. Então a gente tem esses três princípios fundamentais: conservação da massa, energia e balanço de quantidade de movimento, e eles são traduzidos numa linguagem euleriana de campo através de equações diferenciais parciais, que são as equações de balanço da mecânica dos fluidos, né? Em alguns contextos muito específicos, a gente consegue resolver isso na mão analiticamente, mas na maioria dos problemas reais de engenharia isso não é possível, a gente tem que apelar para simulações numéricas ou para correlações experimentais que de alguma forma também se baseiam numa análise das equações de balanço da mecânica dos fluidos. Eu falo o seguinte para os alunos, né? É, Mesmo que eu não consiga resolver de fato essas equações, eu consigo aprender coisas olhando para elas. Então, assim, as equações que eu estou aqui tentando resolver, elas têm um valor para além da sua própria solução. Né? Eu estou desenvolvendo uma dedução dessas equações. E eu acho que é importante que você entenda esse processo argumentativo, porque pode ser que chegue um dia no futuro em que você, sei lá, venha trabalhar com pesquisa científica e aí, de repente, você se depara com a necessidade de ter que desenvolver na mão mesmo, usando, né, álgebra tensorial, uma equação de balanço de quantidade de movimento que descreva o campo de velocidade e pressão de um fluido novo, que a galera descobriu aí, que é regido por uma outra equação constitutiva. Parece uma coisa muito louca, assim, uma forçação de barra, né, de um professor que é quase um físico teórico, querendo convencer os alunos de engenharia da importância do assunto, mas não precisa ir muito longe, né? A minha área de pesquisa, né, ferrohidrodinâmica, hidrodinâmica de fluidos magnéticos, a gente tem disso. A gente tem diferentes modelos, né, alguns meio que ainda em aberto, assim, sendo discutidos, para representar a relação tensão-taxa de deformação para fluidos magnéticos na ação de um campo. Se eu quiser simular um escoamento de um fluido magnético, eu vou ter que resolver a equação do movimento para um fluido magnético. Então, se eu tiver de repente uma nova equação constitutiva para um tensor de tensões de um fluido magnético, eu precisaria saber tirar o divergente desse cara, tacar na equação de Cauchy para ter uma equação do movimento para esse fluido. E aí discretizar isso usando diferenças finitas ou volumes finitos, sei lá, e implementar isso num código para fazer simulação desse tipo de escoamento. Então, é, a mecânica dos fluidos ela tem essa característica, né? Ela demanda a necessidade de uma certa aptidão matemática, de uma certa habilidade em programação, e você também pode ter que talvez fazer algum experimento, alguma coisa do tipo, mas mesmo o experimentalista que trabalha com pesquisa experimental em mecânica dos fluidos, né, ele vai apresentar esses dados que ele vai medir em termos de grupos adimensionais, de parâmetros físicos, que ele vai extrair também através de uma análise das equações de Navier-Stokes. Então não tem para onde fugir, velho.
tem escoamento, seja ele isotérmico ou não, seja ele num contexto ou não de transferência de calor, vai ter que olhar para as equações de balanço. Então, dito isso, vamos derivar, vamos deduzir coisa aqui, vamos fazer conta, vamos utilizar a canetinha. Então, essa é uma aula que eu não preparei absolutamente nada, eu vou ministrá-la simplesmente acessando um fluxo da minha cabeça, porque eu acho que fica mais orgânico assim. Então vamos nessa, tá? Então a gente falava de Navier-Stokes. Vamos colocar aqui o seguinte para recapitular. A gente tem Navier-Stokes, são duas pessoas, não é Sandy Júnior, que todo mundo acha que é a mesma pessoa, é Navier e Stokes. E esses caras, eles propuseram, né, uma equação constitutiva para sigma. Quem é sigma é o tensor de tensões do material. Que material? De um fluido newtoniano viscoso compressível, né? E a gente tem também a equação de Cauchy. Cauchy é o cara que, através daquele princípio de modelagem de forças de superfície, ele chega na equação de balanço de quantidade de movimento, que na verdade é uma consequência da aplicação do postulado da segunda lei de Newton a uma descrição euleriana contínua de um campo de velocidade, de um escoamento de um meio contínuo qualquer. Tá? Então, se a gente coloca aqui Navier-Stokes, vamos colocar aqui asteriscos e vamos chamar esse cara aqui de 2 asteriscos. Vamos lembrar quem eram essas equações para a gente poder continuar o processo dedutivo, né? Eu não sei assim, mas eu acho muito louco que quando eu era aluno de graduação, assim, eu vibrava com isso. Eu achava tipo, caralho, que massa, velho. Tô aprendendo aqui na Navier-Stokes, que da hora. E eu sinto assim, cara, que os meus alunos não têm o mesmo tesão que eu tenho nesse rolê. E eu queria tanto que vocês pudessem sentir, velho, as coisas boas que eu sinto quando eu entendo isso daqui, velho. Mas enfim, cada um com suas preferências estéticas, né? Vamos colocar aqui a equação. Opa, vamos tirar essa. Eu sempre esqueço de desabilitar essa régua aqui, velho. Vamos pôr aqui a equação asteriscos, que é a equação que expressa o tensor de tensões de Navier-Stokes. Eu vou colocar aqui na aula de hoje, né, o link, aqui agora, assim, da aula na qual eu deduzo de fato o tensor de tensões de Navier-Stokes partindo da lei da viscosidade de Newton, usando argumentos bem sofisticados de álgebra e cálculo tensorial. Mas fato é que o nosso resultado final é o seguinte: sigma, o tensor de tensões de um fluido newtoniano viscoso, compressível, é menos PI, aquela componente isotrópica, diagonal, vinculada às tensões normais compressivas, que a gente chama de pressão, né? Mais, eu acho que eu chamei de eta, a viscosidade dinâmica de cisalhamento, grade de V, mais o grade de V transposto. Aqui eu tinha menos 2/3 de eta div de V, identidade. Esse aqui era o tensor de tensões. Que treta. E a equação de Cauchy, que era esse princípio de balanço de quantidade de movimento, ela era D, é que eu deduzi na última aula a versão convectiva, estou tentando lembrar aqui, ddt de ρv, V o campo de velocidade, mais div de ρvv. Isso aqui era igual ao divergente do tensor de tensões, mais ρg. Então a gente tem asteriscos e 2 asteriscos. Para não ficar essa confusão aqui, vamos chamar de 1 e 2 logo, porque eu vou ter que substituir uma na outra, né? Então é isso, 1 e 2. Pois bem, quando vocês olham para essas equações aqui, repare o seguinte: a equação 2, né? Ela é uma equação que aparece ali massa específica, aparece ali velocidade, aparece ali gravidade, mas assim, tenham em mente que nós estamos tentando ter uma equação diferencial parcial cuja solução vai me dar o campo de velocidade. E aí eu tenho aqui, velho, um sigma, que é a tensão, né? Então seria interessante que eu pegasse a equação 1 e tacasse na equação 2, para que eu sumisse com esse sigma que está em aberto e colocasse o sigma real, de fato, que descreve a relação tensão-taxa de deformação para fluidos newtonianos, que é o meu contexto. Né? Então eu vou ter que pegar 1 e tacar em 2. Ou seja, o meu rolê aqui agora, que vai dar uma trabalheira e vai envolver um monte de conta, vai ser tirar o divergente de sigma.
Então deixa eu anotar aqui o que a gente tem que fazer. Precisamos tirar o divergente de sigma. E aí vocês vão ficar muito agradecidos a essa pessoa que vos fala aqui pelas aulas que eu gravei sobre notação indicial, porque é essa a ferramenta que eu vou usar para fazer esse rolê. Então, se você não entendeu essas aulas, pausa esse vídeo, desliga isso daqui e volta para as aulas de notação indicial. Não adianta pressa nesse momento. Tá todo mundo em casa de quarentena, fazendo porra nenhuma, então dá um pause, volta lá, assiste as aulas, entenda o rolê, né? Eu tenho certeza que quando você entender, você fala, cara, que massa, entendi. É aquela coisa de ficar com preguiça de estudar e aí de repente você vai aceitando um monte de coisa, isso vai acumulando dentro de você e chega uma hora que você começa a se sentir muito burro, velho, e muito incompetente para pensar, e aí você fica desconfortável porque você não consegue mais ver beleza nos argumentos, nos raciocínios, porque você tá simplesmente, velho, sendo lembrado a todo momento de que você não sabe porra nenhuma, velho. Então, assim, para você dormir mais tranquilo, ficar mais de boa, tirar essa sensação ruim do seu peito, dá um pause aqui, volta naquelas aulas, entenda a notação indicial, porque é isso que eu vou usar para chegar onde eu quero chegar na aula de hoje, tá bom? Então, é o que temos que fazer. Deixa eu colocar aqui uma linha para a gente dividir a tela, pegar meu mouse. Então, precisamos tirar o divergente de sigma. Antes de fazer isso, eu vou escrever aqui, então, sigma em notação indicial, tá? Em notação indicial, esse tensor de tensões, que está escrito aí, né, em notação vetorial em cima, ele seria o seguinte, sigma ij EI EJ igual a menos P delta IJ. Delta IJ é como você escreve o operador, o tensor identidade de segunda ordem, né, em notação indicial. Lembra esse cara aqui, esse operador delta IJ, ele é 1 quando I é igual a J, ele é 0 quando é diferente. Então aqui você vai vincular as linhas e colunas dessa matriz, em que você vai organizar essas informações, colocando linha para I e coluna para J. Então vai ficar muito fácil de ver que aqueles termos que tiverem na mesma linha e coluna, ou seja, diagonal, vão ser termos nos quais I vai ser igual a J. Então 1, os outros vão ser 0. Então isso aqui é a forma de representar o tensor identidade em notação indicial. Aqui eu tenho mais eta, e aí vem uma coisa que a galera confunde muito, grade de V. Tá? O que a gente vai fazer para poder expressar o grade de V em notação indicial? Você vai pegar o d dx e aplicado a VJ, I, é J. É na ordem que aparece, o grade aparece antes do V, então o I aparece antes do J, ele aparece aqui embaixo. Tá? Esse seria o termo gradiente de velocidade. O gradiente dele transposto é muito fácil, é só você pegar e trocar linha por coluna. Eu vou manter aqui a EI, EJ nos vetores de base e vou trocar só no termo da derivada que aparece antes. Então aqui vai ficar D, VI, D, X, J. Eu adoro fazer esse tipo de rolê, eu acho super divertido a notação inicial, me alegra o espírito esse tipo de aula, é o tipo de aula que eu mais curto na real. Tô feliz de estar gravando essa aula aqui, massa. E aqui finalmente menos 2/3 de eta, div de V, tem um produto que escalar entre nabla e V, né? Esse produto escalar entre nabla e V vai levar uma contração de índice de tal sorte que para esse cara ser o div, ele vai ter que ter a mesma linha e coluna. Então eu vou pôr K aqui. Mas por que K? Por que você não pôs I? Porque eu já quero usar I e J para as componentes do tensor mesmo. O tensor que tem aqui é o tensor identidade. Então eu vou pôr delta IJ é I é J. Isso aqui é a forma de você escrever a equação 1 em notação inicial. Então tem que tirar o divergente de sigma para atacar na equação de Cauchy. Como é que isso vai ser feito em notação indicial? Você vai pegar e pôr o seguinte, d, dx, aí vamos pegar uma letra que não foi ainda usada, já usei K, já usei I, já usei J, vamos pôr, sei lá, A, foda-se. Então é A, escalar. E aí aqui, velho, você vai colocar, é o seguinte, para não ter que ficar toda hora escrevendo, eu vou pegar isso daqui, Ctrl C, pá, Ctrl V, tá um caos, não tem problema, a gente diminui isso aqui um pouquinho. Olha que praticidade, isso aqui é uma coisa que eu demoraria um tempão no quadro, na lousa, escrevendo. Aqui tá suave, mas eu tenho que apagar esse I aqui, porque eu não preciso mais dele. Pá, beleza, apaguei, massa.
Pra ficar bonitinho, vamos tirar esse cara aqui, velho. E vamos colocar, velho, um parênteses. Eu tenho um pouco de agonia disso, assim. Quando eu era bem pequenininho, velho, me ensinaram que existia uma hierarquia simbólica. Quando a gente tinha que usar parentes, chaves e colchetes, eu levei aquilo a sério, que a professora falou. Então eu gosto de pôr primeiro o colchetes, depois aqui o parênteses, e é isso que a gente tem que fazer. Então tem que tirar o divergente de todos esses termos. Vamos pegar termo por termo, né? Vamos fazer o seguinte, para a coisa ficar... Não, foda-se, vamos na história mesmo, direto, tá? Primeiro termo, né, pressão. Eu vou pegar então D, dxa, aplicado a P. O delta e J, não tem como derivar ele é 0,1. E aí tem o EA escalar, I, J. Eu coloquei aqui os vetores de base para mostrar para vocês que as operações que vão ser realizadas aqui vão ser operações entre os vetores de base. Então aqui vai aparecer um delta de Kronecker, porque apareceu EA escalar I. Mas, na mesma ordem, supondo viscosidade constante, né, uniforme, então ela sairia para fora dessa derivada que está aqui do lado de fora do colchetes. Eu ficaria com eta d dxa aplicado a esse cara, dvj dxi, então vai ter uma derivada segunda, dxa dxi, aplicado a vj, olha que coisa mais elegante, e aqui eu vou ter EA escalar EI, massa. Sobrou J. Então aqui novamente vai aparecer o nosso amigo operador delta de Kronecker. Depois eu vou fazer as contrações de índice. O próximo termo, eta, aqui vai ficar a mesma coisa, derivada segunda, só que de VI, e aqui eu vou ter dxa, dxj. Vocês vão ver que no final, para eu saber o que é o que, né, eu vou ter que voltar à notação vetorial e tal, eu vou ter que fazer uma análise desses índices, mas eu farei isso com vocês, vocês vão entender, assim espero. Então, na ordem que aparece, I embaixo a IJ, eu vou ter EA escalar EI. EA escalar EI. E aqui é J, que é a direção resultante desse cara. E finalmente, menos 2/3 de eta. Aqui eu vou ter d dxa de dvk dxk. Poderia ter usado aquela simbologia de derivada segunda, que nem eu usei aqui, mas vou fazer diferente nesse termo só para vocês verem que tanto faz. Então aqui eu vou ter EA escalar, aqui eu tenho outra coisa interessante, aqui eu tenho delta IJ, que já tinha mesmo, aí eu vou ter EA escalar EI, e aqui é... Oh, caralho! Essa parte final é tão difícil de escrever, velho. Ele faz uma interpolação aqui, velho. Eu não tenho nem habilidade. É J. Foda-se, vai ser isso. Agora, vamos fazer as contrações de índice, né? Primeiro termo, o que é A vira I. Aparece delta I em vários termos. Aqui no primeiro, no segundo. Aqui vai aparecer também ó, um delta I no terceiro. Aqui vai aparecer um delta I. Então, velho, como ele aparece em vários termos, eu vou manter I, tá? Poderia escolher tanto A quanto I, mas eu vou escolher I. E olha que interessante, aqui eu vou ter no primeiro termo delta IJ, estou circulando aqui, espero que estejam vendo, delta AI. Então, o que é I vira J, mas o que é I também vira A. Então, o que é J vira A. Olha que maravilha. Então, esse cara vai ser... Opa, esqueci que usar o de menos, eu tenho menos aqui. Vai ser menos dp dxj. É J. Tá ligado aquele rolê de lógica? Se A é igual a B e se B é igual a C, então A é igual a C, é um pouco como a lei zero da termodinâmica, né? A lei zero da termodinâmica fala se um corpo A está em equilíbrio térmico com um corpo C e um corpo B está em equilíbrio térmico com C, logo A está em equilíbrio térmico com B. O que parece muito óbvio pra gente, mas é esse argumento lógico, epistemológico, que te viabiliza definir temperatura, ou mesmo termômetro. Termômetro é aquele objeto que vai entrar em equilíbrio térmico com aquilo que você quer medir a temperatura. O que é muito interessante, porque se você pega um termômetro e põe numa xícara de café, você não vai medir a temperatura do café, mas do conjunto café mais termômetro, porque o termômetro vai esfriar o café vai esquentar o termômetro, que você mede é a temperatura desse sistema que entra em equilíbrio térmico. É isso, tá? Eu estou viajando completamente aqui só para lembrá-los de que essa regrinha lógica básica se aplica quando você tem tipo dois deltas de Kronecker, um do lado do outro, né? Delta IJ, delta AI. Isso é igual delta JA, por exemplo, tá? Então aqui é o que aconteceu. O próximo termo, mais eta D2 AI, né? Eu falei que ia cair, então VJ DXI2.
Então aqui embaixo, dxa, dxi, ficou dxi, dxi, dxi quadrado. É j. O próximo termo, eta d2vi, top. Embaixo eu vou colocar dxj, dxi. Eu até troquei a ordem aqui, porque tanto faz, né? ddx de ddy, chama teorema de Schwarz, isso é cálculo 2 ou 3, sei lá, mas você pode, tanto faz a ordem das derivações de derivadas parciais de diferentes componentes. E eu pus de propósito essa inversão aqui, que depois eu vou explicar para vocês. Aqui eu vou ter j, top. Finalmente eu vou ter menos 2/3 de eta d. Olha que massa. Aqui é a mesma coisa, ó. Delta AI, delta IJ. Isso aqui vai ser a mesma coisa que delta JA. Então, dxj aplicado a dvk, dxk, massa é J. Esse tipo de aula fica lindo, né? O quadro cheio de equação bonita e tal. Eu acho que tem uma estética. E você tira mó onda de que você é inteligente, porque a galera acha que gente que mexe com letra grega é inteligente, né? E o aluno de engenharia adora tirar um dia de que ele é muito inteligente. Aí ele fala, olha pai, que bonitinho meu caderno, cheio de letras gregas. Ó filho, como você é inteligente. E aí fica aquela coisa ridícula, que é muito frequente, né? Nas relações pai-filho. E aí a gente tem aqui então div de sigma. Vamos agora pegar o que está aqui em cima e vamos transcrever isso para a notação de Gibbs ou vetorial. Repare, primeiro termo aqui, ó, vamos circular de vermelho esse cara aqui. O que esse cara é para você? Eu tenho P, que é um campo escalar, não tem índice, pressão não tem direção, pressão já é uma das componentes de um tensor, né? Já está falando qual é a direção normal compressiva. Então pressão é uma grandeza escalar. E aí você tem dp, dxj, EJ. Se tem um EJ no final, essa porra é um vetor. E a direção dele é a mesma direção do nabla. Nabla também é um vetor. Então aqui, esse cara só pode ser menos, um pouquinho de azul, o gradiente de P. Não tem como ele ser outra coisa, não pode ser divergente. Por quê? Porque P é um escalar, eu não posso tirar o div de um escalar, eu não posso aplicar um produto escalar entre um vetor, que é o nabla, e um escalar. Então, esse cara assim só pode ser o grade P. Tá? Próximo termo, eta d2vj dxi. Que porra é essa? Esse cara aqui vai ser eta laplaciano de V. E aqui é importante fazer uma nota, porque eu não quero também que vocês aceitem as coisas que eu estou falando sem questionar, né? Eu quero que vocês entendam o que eu estou fazendo aqui. Então vou pôr aqui uma pequena nota. Vamos pôr aqui de vermelho. Não de verde, vai ficar bonitinho. Então nota. O laplaciano, ele é o div do grade. Essa é a definição de laplaciano, tá? Então, em notação inicial, ele vai ser d, dxa é a, escalar d, dxb é b. Esse cara aqui vai ser igual a d2, dxa2. Por quê? Porque aqui vai aparecer a, escalar é b, então vai pintar aqui um delta AB, e esses caras vão ficar iguais. Então o laplaciano ele é um operador escalar. Tá? Quando eu tenho aqui um termo d2 dxi quadrado aplicado a um vetor VJ, ele vai ser o laplaciano do vetor. O laplaciano é um operador escalar, mas quando você aplica ele num vetor, o laplaciano de um vetor é um vetor. Que está em qual direção? Na direção do próprio vetor. Então repare que tem um J aqui, ó, que é a direção desse cara, que é o mesmo desse cara aqui. Então, na verdade, o laplaciano é só o operador escalar que foi aplicado nesse cara. Então isso aqui seria um laplaciano de V. É diferente desse próximo termo. O que é esse próximo termo aqui que eu vou circular de rosa? Vamos olhar para os índices dele. Enquanto o laplaciano aqui embaixo tinha o mesmo índice, xi quadrado, aqui eu tenho j e i embaixo. E repare que um desses caras aqui, esse i, é o mesmo índice desse vzinho aqui em cima. Então, vamos pôr aqui outra nota embaixo.
Nem vai caber, velho, mas eu vou pôr aqui depois eu apago, tá? Não tem problema não. Repara o seguinte, vou usar essa parte aqui. Que esse termo aqui, D2VI, DXJ, DXI, ele poderia também ser escrito como D, DXJ, de DVI, DXI. Isso está na direção J. Então esse cara aqui, ele é o próprio div de V. Por quê? Sempre que você tiver uma derivada parcial do campo qualquer aqui, vetorial, e o índice for o mesmo, então aqui ó, I, pá, e aqui I, houve uma contração de índice entre o nabla e o vetor. Então isso aqui teve que ter passado por um produto escalar. O div está aqui. Então esse cara é o div de V. Agora eu estou aplicando o operador nabla em cima do div de V, né? E a direção resultante é a do próprio operador nabla. Então esse cara aqui é o grade do div de V, que é diferente do div do grade de V. Porque o div do grade de V eu já vi que é o laplaciano, tá? Então esses caras são diferentes. De tal sorte que esse próximo termo que a gente tem aqui, ele vai ser eta grade do div de V, totalmente diferente. Depois, mais para frente, eu vou ver se eu consigo, nessa aula ainda, se der tempo, abrir a expressão final nas componentes escalares. Aí vai ficar bem claro para você a diferença do div do grade e do grade do div. Essa ordem muda tudo, tá? Essa é outra coisa, outro rolê. Então deixa eu apagar isso daqui. Minha borrachinha aqui é lenta, mas enfim, uma hora vai. Beleza, já apaguei já. E tem agora o último termo. O último termo, se você olha, ele é muito parecido com o primeiro, por incrível que pareça, né? Aqui eu tenho, então, menos 2/3 de eta. E aqui eu tenho, ó, mesma coisa. Aqui dentro o div e aqui fora o grade. Então esse cara é o grade do div de V. Mesma coisa que esse cara aqui, né? Só que, velho, em vez de ser II era KK, mas tanto faz, é o div. Então, se tiver o mesmo índice ali, teve uma contração entre o nabla e o vetor lá na frente. Então aqui eu já posso fazer uma simplificação, porque aqui eu tenho, velho, 1 menos 2/3 da mesma coisa, né? Repara, é eta grade do div, eta grade do div. Então esse cara é eta sobre 3 grade do div de V. Então temos já uma expressão para o div de sigma, só para a gente deixar ela bem organizada aqui. Eu tenho que o divergente do sigma, já fiz para você em notação inicial, vai ser menos o gradiente de pressão, que é uma força motriz do escoamento, essa pressão que empurra o flow. Aqui eu tenho um mecanismo de dissipação viscosa vinculado a atrito, cisalhamento, essas tensões viscosas dentro do fluido. E aqui eu tenho mais um efeito de compressibilidade que tem a ver com o gradiente do div de V. Perfeito, essa aqui vai ser a equação 3. O que eu vou fazer agora? Pegar 3 e tacar na equação de Cauchy, que é a equação 1. Essa que está aqui, ó, equação 1. Equação... Não, isso aqui não é Navier-Stokes, perdão. É a 2, velho. Estou viajando aqui. Opa. Vou tacar 3 em 2, que é a equação de Cauchy. Tá? Então, vamos fazer o seguinte. Deixar o negócio mais organizado. Vamos copiar e colar, né? Porque é difícil você conseguir acompanhar uma aula dessa, cheia de dedução, se você se propor assim, a ficar memorizando as equações gigantescas, ainda mais quando você nunca viu essas equações, está vendo pela primeira vez. Então essa equação aqui que eu coloquei aqui embaixo era a equação 2. Vamos colocar isso daqui em vermelho. Tá bom mesmo. Eu quero uma canetinha. Então top, isso aqui é a equação 2. Eu vou tacar 3 em 2. E aí eu vou ter agora a minha equação. Vamos pôr uma cor diferente. Vamos pôr aqui, velho, rosa. E vamos pôr ela tipo grande, porque essa equação é uma equação importante. Então eu vou ter d dt de ρv mais o divergente de ρvv igual a menos o gradiente de P mais eta laplaciano de V mais eta sobre 3 do gradiente do divergente do campo de velocidade mais ρg. Aí aqui, isso aqui já é meio que a equação de Navier-Stokes, tá? Para um fluido newtoniano compressível, mas ela não está expressa na versão que você vai costumar ver por aí. Isso aqui seria a versão convectiva dessa equação, que está certa, e é igual,
do ponto de vista matemático, a versão mais usual que eu vou mostrar aqui, mas essa equação aqui ela não está escrita em termos ainda de uma derivada material. Né? Essa aqui seria a equação 4, vamos pôr aqui 4. Então o que eu quero fazer aqui agora? Eu vou pegar esse primeiro termo aqui, que eu vou chamar de termo 1, vamos pôr aqui bonitinho, termo 1, ficou uma merda, vamos apagar esse daqui, foda-se. Cara, é tão bom falar foda-se, né, velho? Eu me sinto tão feliz quando eu uso essa palavra, velho. Então esse aqui vai ser o termo 1. Vamos só finalizar e fechar essa equação aqui. Vamos subir ela. Pá, beleza. E eu quero fazer uma... Eu vou abrir esse termo 1 aqui, tá? O termo 1, ele é, então, ddt de ρv mais div de ρvv. Primeira coisa que eu já vou fazer aqui logo de cara é chamar a atenção para o fato de que o primeiro termo eu posso abrir numa regra do produto, porque eu tenho ρ vezes v aqui dentro, eu estou derivando com relação ao tempo. Tanto ρ quanto v podem variar com relação ao tempo, né? Então esse cara seria ρ dv dt mais v dρ dt. O outro termo eu vou deixar aqui como estava, mais div de ρvv. Aí esse cara aqui eu vou chamar de termo 2 e eu vou abrir esse cara em notação indicial. Eu vou mostrar para vocês que vai pintar aqui a derivada material do campo de velocidade e a equação da conservação da massa, a equação da continuidade, que foi deduzida na última aula, vai também ser utilizada aqui nesse processo, porque ela vai pintar também aqui. O que eu acho mais lindo assim nesse rolê de você ir deduzindo as equações é que você pega um princípio físico, conservação da massa, aí você pega um outro princípio físico, balanço de quantidade de movimento, segundo a lei de Newton, e aí você vê que durante o processo de desenvolvimento matemático desse segundo princípio, aparece aquela equação do primeiro princípio ali. Né? Na próxima aula eu queria começar a deduzir a equação da energia, que é a maior treta que vai ter, vai dar mais trabalho do que essa daí. E aí eu vou usar essa daqui para deduzir a equação da energia. Né? Eu acho que essas deduções matemáticas que usam um princípio no outro são lindas, tem uma elegância assim, sabe, velho, que me deixa feliz. Então vamos pegar então agora e vamos abrir esse div de ρvv em notação indicial. Tá, esse aqui vai ser d dxa é a, esse aqui é o operador nábula, escalar, aqui eu vou ter ρvv. Então esse aqui é um diático, isso aqui vai ser vb, vc, é b, é c. Por quê? Porque não tem nenhuma operação entre eles, é vv. Esse aqui é um tensor de segunda ordem, tensor vv. Só para vocês lembrarem, porque isso aqui gera muita confusão nos alunos, esse vv, ele chama de diático. Né? E em notação indicial, esse cara seria, sei lá, VI, VJ, tanto faz, IJ, B e A, C e D, mas índices diferentes, aí é J. Se você fosse representar ele matricialmente, seria VX, 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 VY, na primeira linha aí, então X, VX, VZ, e etc e tal. Você ia preencher essa matriz aqui, aqui ficaria o termo VZ, VZ, aqui seria VY, VX, é uma matriz simétrica, porque VX vezes VY é a mesma coisa que VY vezes VX, porque são os componentes escalares, né? Então A vezes B igual a B vezes A, se A e B são escalares, são uma matriz simétrica igual ao transposto, e aqui eu teria VZ, VX e por aí vai, tá? Então esse aqui seria o diático. Em notação indicial, o que eu vou fazer aqui, velho? Tanto ρ quanto V podem variar no espaço e no tempo. Então eu vou aplicar aqui uma regra do produto a 3 termos. Para simplificar a minha vida, eu vou primeiro tirar o ρ para fora da minha equação e vou pôr aqui d dxa aplicado a vb, vc. Aqui vai ficar EA escalar é B, então já vou pôr aqui um delta de Kronecker AB. Na direção EC, mais o outro termo, que seria VB, VC, dρ dxa, porque ρ também varia, delta AB, EC. Depois aqui eu vou abrir de novo ainda na regra do produto, tem que dar 3 termos, tá? Vamos aqui para a página de baixo e vamos deixar isso aqui para a gente lembrar. Então aqui,
o meu termo 2, que era o div de ρVV, ele vai ser... Vamos fazer aqui as contrações de índice. Então aqui eu tenho um delta AB, o que é A vira B. Então eu vou manter, sei lá, A vai ficar ρ D dxa VA VC, na direção EC. Embaixo, o que A vira B vai ficar então VA VC D ρ dxa EC. E aí finalmente, vamos abrir de novo aqui na regra do produto, o primeiro termo vai ser ρ VA DVC dxa. Todo mundo aqui é EC, então eu vou pôr tipo um parênteses, depois eu ponho EC. Mais ρ VC DVA dxa. E o último termo mais VA VC dρ dxa EC. Beleza, é isso. Agora a gente tem que pegar isso daqui e retomar esse cara em notação vetorial, né? Como é que a gente faria isso? Curte só. Primeiro termo, ρVA d dxa aplicado a VC. Então aqui, repara que tem o mesmo índice, A e dxa. Né? Então aqui teve que ter uma operação de produto escalar entre V e nabla. Esse cara foi aplicado ao vetor V, que está na direção C. Essa direção aqui, C. Então esse cara é ρV escalar V. O segundo cara, aqui o índice é igual do V e do nabla. Então teve um div aqui. E aí o div é um escalar, não tem direção. E a direção C é a direção do vetor que está do lado de fora. Então esse cara é mais ρV div de V. É assim que você vai sacando onde está o pontinho. É vendo quais são os índices iguais. E aqui eu tenho dois V's com índices diferentes, só que esse A tem o mesmo índice desse. Então houve uma contração aqui. Então esse cara vai ser V, e aí teve uma contração entre V e escalar grade aplicado a ρ. Então é isso. Esse V que está solto aqui, ó, que eu estou circulando, que não está multiplicando por ninguém, seria responsável por esse índice aqui C. Ó. Tá vendo? Que é o mesmo índice da direção desse vetor resultante. Então eu provei aqui que o div de ρVV, usando notação inicial, é ρV escalar grade de V, mais ρV div de V, mais VV escalar grade de ρ. Que treta, vai. Isso aqui eu vou chamar de equação... Eu nem sei se eu vou chamar de alguma coisa. Não, melhor. Talvez, ó. Essa aqui era a equação 4, vamos chamar essa equação de 5 aqui, ó. Essa aqui vai ser a equação 5. Eu chamei de 1, tá uma bagunça isso aqui. Mas foda-se, isso aqui vai ser a equação 5, tá? O d dt de ρV mais div de ρVV é igual a essa coisa aqui. Então eu vou pegar e chamar isso aqui de 6. E vou substituir 6 em 5. E aí eu vou ter então que ddt de ρV mais div de ρVV vai ser ρ dvdt mais v drdt mais ρv escalar grade V, maravilha, mais ρv div de V, olha o tanto de termo, velho, mais vv escalar grade de ρ. Aí você fala, porra, velho, fudeu, velho. Mas calme-se, não, nem tudo está perdido. Eu vou fazer o seguinte, vou pôr ρ em evidência e vou reorganizar, tá? Aqui vai ficar dvdt mais v escalar grade V, que é esse cara aqui e esse aqui já foram. Aqui eu vou pôr v em evidência, aí vai ficar drdt, esse aqui já foi, mais... vamos fazer o seguinte, vamos colocar esse cara em colchetes, para poder usar depois o parênteses ali. Mais esse daqui, depois o v em evidência, vai ficar ρ div de V, mais v escalar grade de ρ. E aí, velho, isso daqui nada mais é do que a derivada material do campo de velocidade, ou a aceleração segundo uma partícula fluida,
que se movimenta junto com o escoamento, escrita em termos do campo de velocidade no qual ela está submetida. Eu dei uma aula sobre isso, derivada material. Eu fico muito feliz quando eu consigo perceber que o meu discurso está bem organizado e que as aulas estão se encaixando umas nas outras e que basta você ter força de vontade, que todo o material que você vai precisar para entender esse rolê vai estar aqui nesse canal. Isso me deixa muito satisfeito. E aqui, velho, eu vou ter esse cara aqui, ó. Aparece também a derivada material de ρ aqui, porque esse cara, o primeiro termo, e esse aqui juntos, né, vai dar dρ dt mais ρ div v, que é a própria equação da conservação da massa, que é igual a zero. Então esse cara inteiro aqui, ó, é zero. De tal sorte, aí sim, que, vamos pôr aqui, o resultado dessa minha manipulação algébrica do lado esquerdo da equação de Cauchy é que aquele cara ddt de ρv mais div de ρvv, isso vai ser simplesmente ρ dv dt. É uma massa vezes aceleração, velho. É a segunda lei de Newton. Yes! Isso aqui vai ser a equação que eu vou chamar de causa e destruição 5. Nem eu entendo mais minha aula. 7. Eu acho que assim, é importante para você realmente entender essa aula, não assistir esse vídeo como se estivesse assistindo o Felipe Neto, né? Pega um caderno, pega uma caneta, finja que você está de fato numa aula, porque senão você fica muito refém de ter que decorar essas equações, não vai entender porra nenhuma, então vai dando um pause, vai checando ali, vai pensando também, sabe, velho? Senão você não aprende. Né? Que nem esses dias eu fui ler esse livro aqui, ó. Spinoza. Aí eu fui ler, são vários livros dentro de um só. O primeiro chama-se Pensamentos Metafísicos. E eu tava ali na minha ingenuidade lendo isso aqui como se eu estivesse lendo, velho, A Torre Negra, Stephen King, né, Tolkien, Game of Thrones e tal. Aí eu vi que eu não tava entendendo porra nenhuma. Eu falei, não, tá errado isso aqui. Para tudo. Quem eu quero enganar? Né? Eu não quero aqui, velho, fingir que eu estou entendendo alguma coisa. Eu quero, de fato, estudar alguma coisa, entender. Então eu decidi reler o meu Spinoza assim, ó. Pensamentos metafísicos. Spinoza. Ente, tudo aquilo que por meio de uma percepção clara e distinta reconhecemos existir ou meramente existir. Ente, não ente. E comecei a fazer tipo diagramas para poder entender o que ele estava falando, porque isso aqui é muito difícil. Spinoza, Deus, substância incriada. E aí, depois que eu comecei a estudar dessa maneira, eu percebi que eu estava entendendo as coisas. E aí eu me senti bem, falei, caralho, tô sacando o rolê. Então, assim, não adianta, você não vai absorver as coisas por osmose. O aprendizado, assim, é uma jornada solitária. Eu não ensino nada para ninguém, eu só aponto um caminho, mostro alguma ideia. Você vai aprender fazendo as coisas. Então, pegue essa aula, assim, pega um lápis, pega um papel, assim, e vai acompanhando junto. Senão não faz nem sentido. Senão vai embora daqui, né? Não te quero no meu canal. Pois bem, então aqui a gente tem a equação 7. Finalmente, eu vou pegar a equação 7, velho, eu vou tacar na equação 4, tá? Tacando 7 em 4. Vamos pôr aqui, finalmente. Pegando 7 e tacando em 4, a gente vai ter o seguinte, deixa eu pôr de verde aqui, que eu não aguento mais essa cor aqui. Rho dv dt, coisa mais maravilhosa do mundo. Que coisa linda, né? Vamos fazer o seguinte, vamos colocar ela já, vamos abrir aqui a derivada material, porque eu quero chamar a atenção para um fato aqui, tá? Então já vou pegar aqui e vou abrir a derivada material, que é dv dt, mais v escalar grade v. Isso aqui vai ser então menos o gradiente de pressão, mais eta laplaciano de v. Tá vendo, Navier-Stokes aí, velho? Mais eta sobre 3 do grade, opa, que grade mais horrível, do grade, pior ainda, faço 1000 vezes, se necessário, grade do div de V, mais ρg. E é isso que a galera geralmente chama de Navier-Stokes. Então. Chegamos. Aí, só para a gente acabar essa aula, porque eu acho que é importante falar sobre isso, tem algumas coisas que eu queria chamar a atenção para vocês. Repara o seguinte, velho, que esse termo aqui, ó, caralho, velho. Sempre que eu vou circular alguma coisa, eu esqueço. Não, caralho.
de desabilitar a minha... Ah, foda-se, vai ficar aqui vermelho mesmo. Porra da régua. Então repare nesse termo aqui, velho. Né? Esse aqui é um termo não linear. É esse cara o responsável por toda a treta da mecânica dos fluidos. É o cara responsável por a gente não conseguir resolver essa equação. É o cara responsável pela manifestação de movimentos caóticos no interior de um escoamento, que são aparentemente uma tendência natural de todo e qualquer flow. Todo escoamento quer se tornar turbulento graças a esse cara. Então, essa não linearidade matemática ela leva também a uma não linearidade física, que é a turbulência. Esse cara aqui é o que complica a nossa vida. Esse é um dado importante. Se em algum momento desses vídeos eu vier a falar sobre turbulência, eu vou chamar muita atenção para esse cara aqui, tá? Que mais? Essa equação aqui, vamos dar um número para ela. Vai ser a equação 8. É uma equação vetorial. E aí, só para a gente finalizar a aula de hoje, eu vou me permitir aqui abrir a equação 8 em termos das suas componentes escalares. Por quê? Porque essa é uma grande dúvida dos alunos, né? Essa equação é uma equação vetorial, então tem 3 equações aqui dentro, escondidas. Uma para a direção x, uma para a direção y, outra para a direção z. Então, só para a coisa ficar bem clara aqui, né? Seja o meu campo vetorial de velocidade v, função de x, y, z e t, dado por uma componente vx, que também é função, eu vou chamar aqui de x vetor, tá? Esse x, y, z, do espaço e do tempo, só que na direção é x, mais uma componente vy, função de x e t, na direção é y, mais uma componente vz, função de x e t, na direção é z, né? E P, o campo de pressão, um campo P de x, y, z e t, como escrever 8 em termos das suas componentes escalares? Então a pergunta é, como escrever 8 em termos de suas componentes escalares? Uma pergunta importantíssima. Por quê? Porque quando a Maju, no Jornal Nacional, mostra a previsão do tempo e os ventos estão chegando, aquelas simulações, o cara que escreveu o programa que simula aquilo, ele não escreveu assim, ele não usou o Matemática, o Maple, um programa de notação simbólica que você põe lá a equação e ele resolve. Até porque não tem solução na Navier-Stokes. Então, ele teve que escrever um programa que simula aquilo, resolvendo as componentes escalares, Vx, Vy, Vz, para ele poder plotar as linhas de corrente, os ventos e tal. Então, quando a gente vai resolver isso num programa de computador, a primeira coisa que a gente faz é abrir essa equação vetorial em termos da componente na direção x, y, z, tá? Então é isso que faria aqui agora. Deixa eu pegar a equação aqui, eu vou copiar e colar, pra gente poder, tipo assim, visualizar ela ali embaixo. Vamos pôr isso daqui assim, Ctrl C, aqui embaixo, Ctrl V. Então essa equação aqui, vou até pôr menorzinho, porque não tem que ser, não precisa ser tão grande assim. Vamos um pouquinho no cantinho. Bom, deixa eu apagar essa borracha aqui. Deixar a coisa bonitinha. Então, essa equação é uma equação vetorial. E aí, se você vai escrever as componentes dela nas direções x, y, z, você teria o seguinte. Direção x. Isso é importante. Na direção x, esse cara vai ser ρ, que multiplica dvx dt, mais v escalar grade v. Esse termo, os alunos têm muita dúvida, né? E como é que eu transformo esse cara, que é um termo vetorial, para a sua componente escalar? E aí o que eu falo é o seguinte, velho, repara no termo, né? V escalar nabla aplicado a V. V escalar nabla, se eu pôr aqui no cantinho, ó, V escalar nabla, esse cara aqui é um escalar, ele é Vx ddx mais Vy
ddy mais vz ddz. V escalar nábula, né? V é isso aqui, ó, vx, vy, vz. Nábula, então a gente poderia colocar aqui, ó, seria d parcial dx, d parcial dy, d parcial dz. Isso aqui é uma forma de escrever mais compacta. Então vai ser primeiro com primeiro, segundo com segundo, terceiro com terceiro. É isso daqui, é um cara escalar, tá? Então, vou apagar aqui porque vai ocupar meu espaço útil. V escalar nábula, ele vai aparecer nas três direções. O que vai ditar se é V escalar grade V na direção x, y, z é em cima do que ele está sendo aplicado. Então, na direção x, eu vou ter V escalar nábula aplicado a Vx. Na direção y, V escalar nábula aplicado a Vy. Na direção z, V escalar nábula aplicado a Vz. Então, aqui vai ficar Vx, ddx, aplicado a Vx, que a direção é x, mais Vy, ddy, aplicado a Vx, mais Vz, ddz, aplicado a Vx. Então, esse aqui seria o lado esquerdo. Repare que Vx, Vy e Vz, os três variam em função de x, y, z. Porque esse x aqui vetor, ó, que eu estou circulando aqui, esse cara aqui, ó, ele é x, y e z. Tá? Então, tá certíssimo. Grade de P na direção x é menos dp dx. Pronto, matou. Laplaciano de V mais eta, agora aqui é treta, velho. O Laplaciano é derivada segunda com relação a x, y e z, aplicado a componente V na direção x. Então aqui, Vx, mais derivada segunda de Vx dy2, mais derivada segunda de Vx dz2. Já posso até apagar esse cara aqui, porque vai ocupar meu espaço útil. Já consegui provar meu argumento. Vamos finalizar aqui a componente na direção x. O que mais? Agora eu tenho eta sobre 3, o grade do div de v. O grade é o que vai ditar a direção, porque div de v não tem direção, é um escalar. É sempre bom você tentar, tipo assim, nessa hora, questionar, isso aqui é um vetor, isso aqui é um escalar, isso aqui é um tensor. Então aquela primeira aula sobre notação inicial ela é muito importante. Assistam, por favor, tá? Se quiserem entender. Então aqui eu teria ddx, que é a direção, aplicado ao div de v. Div de v, velho, ddx, dx, dvy, dy, mais dvz, dz. Mais ρg. ρg, se eu defino que g, que é a direção da gravidade, vai ser menos o módulo na direção é z, ele só aparece em z, não aparece aqui. Então a direção x é isso mesmo. O que eu vou fazer para simplificar para as outras direções? Eu vou dar Ctrl+C, Ctrl+V, e eu vou só mudar os índices para a gente fazer isso aqui rapidamente. E você vai ter um sumário bonitinho. Depois em casa você cheque com calma as outras direções. Então, eu estava aqui falando, deduzindo a minha equação e o programinha travou, mas enfim, fiz um corte. E só para finalizar então a aula, assim, recapitulando, eu tinha colocado essa equação na direção x, a equação vetorial essa equação aqui de cima, e aí para a gente pegar as outras componentes, o que eu vou fazer? Copiar isso daqui, Ctrl+C, Ctrl+V, colocar aqui direção y e direção z, então vou pôr duas vezes aqui já, e aí eu vou só tipo editar, né, e organizar os meus termos, porque na verdade a cara é muito parecida. Então vamos pegar aqui uma borracha, cadê? Aqui, então direção, aqui eu vou pegar a direção y, e aqui direção z. Na direção y, o que vai mudar? Esses caras aqui vão, esse aqui vai ser VY, eu achei que ia ser mais fácil, mas enfim, acho que vai ser. Aqui é Vx, ddx aplicado a Vy, Vy, ddy aplicado a Vy. É difícil porque essa borracha ela é muito grosseira. Vy, não tem problema nenhum. E aqui também aplicado a Vy. Aqui é dp, dy. Aqui o Laplaciano, em todos os termos, vai ser aplicado a Vy, y. Aqui
é o grade do div, então o div é a mesma coisa, o que está entre parênteses, o que muda é o grade, então aqui eu vou colocar dy, e essa seria a direção y, e a direção z, então aqui todos os termos estariam sendo aplicados em vz, então aqui seria vz, vz, vz e vz, o grade p na direção z é dpdz, o laplaciano da componente vz, então aqui eu vou tirar o x e vou pôr z, e aqui o grade também é aplicado em z. Só que em z a gente tem também o termo da gravidade, que não tem x nem y, tá vendo? Que tá aqui, esse último cara aqui, ó. Então na direção da gravidade, que é a z, eu vou ter menos ρg. Pronto. E aqui seria esse conjunto, eu vou até diminuir aqui para você ver o tamanho do rolê. É isso, tá? Essas seriam as componentes. Vamos pôr aqui. Ah, tá bom minha cara aqui. Foda-se. Então, se você fosse resolver usando um programa de computador o campo de velocidade de um escoamento de um fluido newtoniano, viscoso, compressível, você teria que resolver essas três equações acopladas. Repara que na direção x tem componente da direção y e z, e na direção y tem componente da direção x. Então essa coisa intrincada de uma componente influenciando a outra fornece um caráter extremamente não linear e muito difícil de ser resolvido as equações de Navier-Stokes. Por isso que isso é treta, tá? Mas são essas as equações que descrevem o comportamento dos campos de velocidade e pressão de qualquer tipo de escoamento de fluido newtoniano na face da Terra. Na próxima aula eu quero começar o processo de dedução da equação de energia, porque nada até agora foi dito sobre temperatura nesse contexto. Eu não tenho uma equação diferencial para o campo de temperatura num problema de convecção. Eu tinha a equação geral da condução de calor, mas era sem escoamento. E se eu tiver um flow agora, como é que é o campo de temperatura desse escoamento? Que é o objeto de estudo do módulo 2 desse curso, convecção. Então na próxima aula eu vou deduzir, ou começar a deduzir a equação da energia. Pessoal, obrigado pela presença na aula de hoje, pela atenção, espero que tenham entendido e a gente se vê na próxima aula. Um beijo no coração de vocês.